A história começa com uma balsa atravessando o mar. Dentro dela, vemos um jovem, William, olhando pela janela. Quando damos um zoom nele, notamos suas características faciais incomuns. Saltamos para uma palestra sobre Neandertais dada pelo professor Julian Reed. O professor é condescendente e os descreve rudemente como brutos estúpidos e selvagens. Ele também fala sobre a época de Darwin e a época de Sir Francis Galton, que podia dizer o quanto uma pessoa era civilizada ou inteligente apenas por sua aparência. Ele revela que os únicos restos não fossilizados de um Neandertal foram descobertos por seu chefe, Dr. Godwin Thomas, neste mesmo campus, e que o espécime foi batizado de William, em homenagem a William King, um naturalista irlandês que reconheceu pela primeira vez os Neandertais como uma espécie em seu próprio direito. Uma médica com doutorado em endocrinologia reprodutiva, Barbara Sullivan, está assistindo à palestra e, mais tarde naquela noite, encontra-se com o professor em um restaurante para discutir a possibilidade de clonar William, explicando que o processo não será fácil, mas é possível. Ela lhe pergunta por que ele está tão interessado nos Neandertais em particular. Ele a leva ao seu laboratório e lhe mostra pedaços de pedra esculpidos por Homo sapiens e um por um Neandertal. Ele diz que eles poderiam aprender muito trazendo seu primo mais próximo à vida. Com a aprovação da universidade, os dois começam seu trabalho de clonagem de um Neandertal, que levará vários anos. O projeto está no centro de um debate acalorado na universidade e do dilema sobre se é ético financiar um projeto de clonagem humana. No final, Bob Claiborne, o presidente da universidade, decide encerrar o projeto. Isso esmaga Bárbara e Julian, que se dedicaram de corpo e alma ao projeto nos últimos anos. Bárbara sugere terminar o projeto de qualquer maneira. Julian pergunta quem carregará o embrião, ao que Bárbara responde que ela o fará. O casal se casa em Nevada e, meses depois, Bárbara entra em trabalho de parto e dá à luz um bebê saudável. As enfermeiras, no entanto, ficam chocadas com a visão incomum do bebê. Julian e Bárbara veem o bebê William pela primeira vez. Julian volta correndo para a universidade para anunciar a Bob o nascimento de um Neandertal. Bob fica indignado com o fato de Julian ter agido pelas costas e convoca uma reunião para processá-lo e demiti-lo. Mas durante a reunião com seus outros colegas ele reconsidera, sabendo que a universidade poderia ser responsabilizada por permitir que isso acontecesse. Mas se eles aceitarem a ideia, poderão obter uma boa publicidade. Uma semana depois, é realizada uma coletiva de imprensa na universidade em que Julian mostra fotos do primeiro bebê Neandertal nascido no mundo moderno. O Dr. Reed diz que William não tem nenhum parentesco com ele ou com o Dr. Sullivan, mas ainda assim se considera um pai orgulhoso da criança. Ele agora tem 18 anos de idade. Ele desce as escadas e, junto com Bárbara, chega a uma casa isolada na floresta, perto de um rio. A mulher abraça o filho e lhe diz que ele pode voltar para casa a qualquer momento. Os dois se separam quando William entra e explora a casa onde ficará com seu pai, vendo a pedra de Neandertal em um suporte. Ele vai até a varanda, onde um casal de canoístas a vê e a encara com vergonha. Momentos depois, uma garota, Sarah, entra e se apresenta a William. Ela é a nova namorada de Julian. Naquela noite, os três jantam e Sarah elogia o apetite saudável de William, ao que Julian ressalta que a massa corporal e o metabolismo de William exigem 20% mais calorias do que os humanos normais. Depois do jantar, Julian conversa com o filho e observa como ele está orgulhoso por ter tentado aprender mais. Julian e Sarah tentam ensinar a William o básico do inglês e ampliar sua compreensão limitada. Will tem dificuldade para entender o humor e as metáforas. Durante uma palestra na universidade, Julian explica a dura reação das pessoas a William quando ele foi revelado ao mundo pela primeira vez e que alguns pareciam quase desapontados por ele não ter se tornado tão selvagem quanto esperavam. William desenvolveu uma inteligência igual ou maior do que a das crianças Homo sapiens. Seu sistema imunológico é muito mais robusto e adaptável do que o de outros humanos, o que poderia ajudar nos estudos médicos. Ficamos sabendo que o divórcio entre Julian e Bárbara ocorreu porque Julian queria seguir protocolos e que William era, essencialmente, um rato de laboratório. Depois de algum tempo, Bárbara assume a custódia de William e o leva para morar com ela. Julian a visita com frequência e supervisiona o estudo e a interação de Will com as outras crianças e seu novo ambiente. Alguns anos depois, enquanto andava de bicicleta na floresta, Will é confrontado por alguns adolescentes de sua idade, que o insultam e repreendem. Depois de alcançá-los, os valentões levam uma surra por causa da força não natural de William. Os pais dos valentões registram uma queixa, mas ninguém leva isso a sério. Bárbara adverte William para que nunca mais ataque alguém daquela forma. Will usa um laptop para fazer pesquisas online sobre os Neandertais e os descreve como criaturas estúpidas e selvagens. Um dia, depois de jogar bola, vemos o novo namorado de Bárbara, Ted Hopper, que deixa Julian com ciúmes e começa a se distanciar. Anos depois, na faculdade, William faz uma prova, mas, devido a seus hábitos neandertais, quebra o lápis. Depois do exame, uma das moças, Judy, pede a Will que vá à casa dela para ajudá-la a estudar e praticar para a próxima apresentação de ópera. Mas seus amigos o lembram de que eles estão indo acampar e ele não pode ir.
Ele promete ajudá-la quando voltar. William vai acampar com seus colegas de classe. Eles conhecem 2 hippies que se juntam a eles na fogueira e, depois de saberem que ele é um Neandertal, ficam chocados e espantados. A garota lhe pergunta, curiosa, se ele quer voltar no tempo e ele diz que sim. Will retorna à universidade e ajuda Judy com suas falas antes de atuar diante de um público ao vivo naquela noite. Eles se beijam quando a peça está chegando ao fim e, depois que a cortina se fecha, Will tenta continuar se beijando, mas é imediatamente rejeitado. Bárbara e Julian participam de uma reunião sobre a dificuldade de Will com testes padronizados e seus padrões cognitivos que não correspondem a nenhum padrão reconhecível. A tutoria intensiva será útil no futuro, quando ele se candidatar novamente à faculdade. Julian fica chocado e furioso ao saber que Bárbara retirou a inscrição de William na faculdade sem sua permissão. Os dois discutem acaloradamente sobre William e sobre onde ele deve morar. Bárbara sugere que ele aceite um emprego de meio período na ilha quando se formar, enquanto Julian quer que ele vá morar com ele para explorar melhor o mundo. No final, será William quem decidirá, pois ele completará 18 anos em algumas semanas. Will passeia na praia com seus amigos, que discutem suas inscrições para a faculdade e as universidades em que foram aceitos, incluindo Judy, que vai para a Colômbia. Enquanto isso, o futuro de Will ainda é incerto. Ele se encontra com seus pais, que discutem como querem que ele proceda. Bárbara se opõe à proposta de Julian de que William vá para a universidade e, eventualmente, retorne ao seu laboratório. Mas Julian diz que o sistema imunológico de Will pode ser a chave para ajudar milhões de pessoas. Depois de pensar um pouco, Will decide ir para a universidade, mas somente se conseguir uma vaga como aluno. Julian fica entusiasmado e oferece a Will que vá morar com ele e o prepare para o exame de admissão à universidade. De volta ao presente, Julian está verificando os exames de Will, mas está totalmente chocado com o pouco progresso que o filho está fazendo. Ele se irrita com Sarah por tê-lo ensinado corretamente e joga a prova na cara de Will. Ele sai de casa sem dizer uma palavra. Vemos lágrimas escorrendo pelo rosto de Will. Sarah tenta acalmá-lo e diz que suas notas são muito boas. Ela o leva para passear no bosque e lhe conta sobre sua vida e como seus pais costumavam planejar seu futuro, semelhante ao que está acontecendo com William. Ela tenta animá-lo com diferentes tópicos, incluindo o amor de Will por cantar. Eles continuam sua caminhada, que se torna romântica depois que William beija Sarah, que o abraça e o beija de volta. À noite, Sarah coloca flores em um vaso que William lhe deu, mas o casal é interrompido por Julian, que pergunta onde eles estiveram e por que William não está estudando. William vai para seu quarto e abraça a pedra dos antepassados em seu peito enquanto adormece. Na manhã seguinte, Sarah acompanha William discretamente para fazer o teste de admissão na universidade. Durante o teste, Will quebra seu lápis novamente e, observando os outros jovens ao seu redor que não têm problemas em usar os seus, pega o segundo lápis, que quebra instantaneamente. Ele sai da sala de aula. Enquanto caminha pela cidade, as pessoas o olham e riem de sua aparência. Ele vai falar com Godwin na universidade, que o leva para ver os restos mortais perfeitamente preservados dos quais ele foi clonado. Depois de observar atentamente, William determina que o Neandertal preservado não pertence a este lugar e nem ele. Sarah entra em contato com Bárbara sobre o desaparecimento de William após o teste e por não atender ao telefone. Enquanto isso, William entra sorrateiramente em uma das aulas de Julian. William interrompe a aula depois que Julian começa a descrever qual será o papel e o futuro de Will. Julian segue Will até o lado de fora e tenta se desculpar, pedindo que ele vá para casa e conversem sobre isso mais tarde. William se recusa e diz que não é seu pai, o que faz com que Julian lhe dê um tapa. Ele tenta se desculpar novamente e o força a parar. Isso faz com que Will deixe cair a pedra de Neandertal que estava carregando. Julian tenta tirá-la dele, mas Will o ataca com pesar. Todos os alunos começam a filmá-lo e a chamá-lo de Homem das Cavernas. Sarah e Bárbara continuam a procurá-lo, assim como a polícia que patrulha a área. Will deixa a universidade quando a polícia o localiza. Vemos flashbacks de sua infância, quando ele foi atacado. Sarah vê Will, mas é impedida pela polícia. Vemos Will decidir se juntar a seus ancestrais na vida após a morte enquanto avança. Sarah grita, mas não adianta, pois os policiais cercam o corpo sem vida de Will, supostamente baleado por não ter obedecido. Depois de um tempo, vemos Sarah visitando o local da escavação Neandertal, de onde William foi clonado, com uma criança pequena na mão, presumivelmente o filho de William. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.